Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí agora ouvindo a primeira edição do Pod Vasque. É isso mesmo, eu estou muito feliz de estar voltando com esta temporada de podcasts e trazendo uma pessoa mais que especial, que é a Mayara Padrão. Eu estou muito honrado e estou um pouco nervoso por dois motivos. Um de estar voltando, pegando ritmo, e segundo de ter uma comunicadora nesse nível na minha frente, porque só de TV tem uma estrada gigantesca, trabalha com isso até hoje, tem uma jornada fantástica, é uma mulher poderosa, já dá pra ver, e eu tô muito feliz de ter ela aqui. Vou apresentar ela e quero que você agora rode o VT pra gente aí, pra gente começar com o pé direito. Mayara, eu tô aqui com uma dúvida cruel de uma mulher tão fantástica que faz tanta coisa. A mulher naturalmente já é multifacetada, mas você se supera. De mergulhadora a bancária e apresentadora de TV. Como é que você transita nisso tudo? Essa é a minha pergunta. Mas antes, eu quero que você conte um pouco da sua história. Como é que você veio do banco, foi parar na TV, virou um ambientalista, se tornou, né? E se tornou essa pessoa multifacetada, incrível. Conte um pouco pra gente aí. Obrigada pelo convite, Lucas. É um prazerzaço estar aqui. Quando eu cheguei, fiquei sabendo que eu ia estrear o podcast, então eu quero agradecer o convite, agradecer a Leila Caroline, produtora fantástica, por trás das câmeras, uma mulher poderosíssima, uma excelente comunicadora também. E vamos lá, né, falar de empreendedorismo. Engraçado é que eu fui chamada para participar de um evento sobre empreendedorismo feminino há uns 2 anos, mais ou menos. E eu estava no banco ainda, né? Mas tudo que a galera via na rede social. E aí eu fui chamada para falar sobre multifuncionalidade no empreendedorismo feminino. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar para essas mulheres sobre empreendedorismo se eu não tenho sequer ainda o meu próprio CNPJ? Né? Eu falei, o que é que eu vou falar para elas? E aí, na verdade, nesse recorte específico, o grande empreendedorismo na vida de uma mulher é a própria vida, né? Que ela resolve os caminhos que ela escolhe fazer, as renúncias que ela precisa fazer, as escolhas na vida. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu acho que o empreendedorismo ele tem uma coisa assim que ele é aprendível, mas eu acho que você precisa desenvolver esse instinto que muita gente já nasce. Na verdade, a gente precisa, tudo que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa tomar uma atitude na vida. Empreendedorismo é atitude, é comportamento, né? Na época, com 14 anos, por exemplo, eu estudava num colégio muito bom e de uma hora para outra minha mãe ficou desempregada e aí eu estava no ensino médio, eu falei, eu preciso dar um jeito e fui propor ao diretor do colégio que eu trabalhasse em troca de uma bolsa. Eu falei, olha, eu quero ser ajudante de professora e minha mãe perdeu o emprego e eu quero continuar estudando. E aí ele aceitou e eu achei o máximo e comecei a trabalhar daí. Eu acho que foi a minha primeira atitude empreendedora. Porque eu já acho chegou que... pedindo um cargo, né? Exato. Eu já propus o cargo, eu visualizei a oportunidade. Eu falei, eu acho que aquela professora está precisando de um assistente ali. E, enfim, trabalhava num turno, estudava no outro. E eu acho que empreender é justamente enxergar essas oportunidades e ter atitude, que se eu não tivesse tido coragem de ir lá conversar com ele, por exemplo, eu não teria tido essa oportunidade. Então, eu tive umas reviravoltas aí, profissionalmente falando, porque eu comecei estudando Direito, né, e era um curso que eu escolhi desde a infância, então eu cresci com aquela ideia de que queria ser juíza, era uma verdade absoluta, enrijecida na minha vida, eu não abriria mão daquilo por nada, e comecei a cursar, até que no 4º ano de Direito eu recebi um convite para fazer um teste na TV para apresentar um programa, que na época a apresentadora lá estava saindo e eles precisavam de alguém para substituir. Eu já tinha feito uns comerciais de TV, feito alguma coisa, mas não era uma carreira que eu esperava, pelo menos, seguir. E aí, entre faculdade, estágio, esse novo emprego na TV, que eu fiz o teste, passei, e
fui reprovada 2 semestres em várias disciplinas por falta. Eu falei, eu preciso fazer uma escolha. E aí foi quando eu resolvi escolher a comunicação. Na época, passei no concurso do banco em seguida. E fiquei conciliando aí por quase 10 anos a carreira no banco ali de 8 a 10 horas diariamente, focada naquilo que você está lidando com valores, com o dinheiro dos outros, então você tem que estar bem concentrada na atividade. E nas horas vagas, entre aspas, eu me dedicava à apresentação do programa que eu tinha na TV na época, na Record, lá em Rio Branco, que é onde eu morava. E gravava nos finais de semana, ou então saía do banco direto, sentava na bancada e apresentava o jornal. Então eu fui levando dessa maneira, de uma maneira muito fluida, porque na verdade trabalhar na TV era um momento de paz. Despressurização, né? Exatamente. Assim, a coisa fluía. Como é que você vai gravar se você não estudou a pauta antes e tal? Então eu estava no carro, abria o celular lá, olhava no Google, pegava algumas informações e a coisa fluía de um jeito absurdo. E aí eu encontrei, né, o meu lugarzinho no mundo ali, naquela função. Você tinha algum ritual de preparação para entrar? Porque é uma transição do cérebro, né? Eu falei aqui no off. Eu falei assim, cara, você sai da parte toda lógica ali, o lado esquerdo racional lógico, e vai para uma parte muito mais inspiracional, né? Todos os testes psicológicos que a gente faz, tanto esses de Instagram, quanto os que são validados mesmo pela ciência enfim, que a gente tem aí os arquétipos, os estudos, enfim. Eu sempre, né, os resultados sempre foram direcionados para essa questão da criatividade, de ser um animal, por exemplo, como a águia, que enxerga lá de cima e que descobri que precisava ser mais tubarão, porque eu viajava muito na maionese e tinha poucas atitudes ali. Sim. Então, eu sempre prendi para esse lado que eu acredito que é o esquerdo, que é o lado da criatividade mesmo, da expressão, enfim. E esse lado mais racional é um lado que eu precisei desenvolver e acabei desenvolvendo, afinal de contas foram aí quase 20 anos, né? Mas se você me pedir para escolher hoje, eu prefiro ler uma biblioteca do que fazer um cálculo, por exemplo. Né? Então eu entrei no banco, na verdade, como eu estava ali naquela fase de passar na faculdade, de pagar a faculdade e de ficar independente financeiramente, o banco me proporcionou isso muito bem. Então eu entrei na intenção de, daqui a 4 anos eu vou me formar e eu vou passar num concurso, eu vou ser juíza, eu vou fazer alguma outra coisa e vou deixar o banco de lado. E o banco acabou ficando muito mais tempo na minha vida do que eu imaginava, o que foi muito bom também, que me proporcionou uma certa estabilidade, né? A estabilidade, enfim. E foi importante para fazer essa transição também, né? Se de repente se eu tivesse seguido se eu tivesse ficado ali só na comunicação desde cedo, talvez eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive. Mas chegou um momento em que a gente passa dos 30, vai chegando nos 40 ali, você fala... Você mesmo vai se apertando na mente, né? Você chega um ponto da vida porque para você sair de uma estabilidade financeira que te proporciona esse conforto, no mundo louco que a gente vive hoje, que é o que muita gente está buscando, inclusive... se você perguntar de repente para alguém que sempre esteve sob pressão na instabilidade, tudo que a pessoa vai te responder é que, olha, eu quero ter o meu salário todos os meses, eu quero ter essa certeza. E, na verdade, a gente não tem certeza em lugar nenhum. Verdade. Mas a gente tem a ilusão de que, vinculado, no caso, como eu estava a um concurso público, eu estava mais segura, como de fato estava. Mas eu não estava feliz. E eu sei que existe uma possibilidade não só de ganhos maiores financeiramente falando, mas de ser feliz de fato, porque você, né, o tempo vai fazendo com que você reflita a respeito das coisas que realmente valem a pena na vida. Então, se a gente passa, pelo menos, em média, 1/3 da vida trabalhando, a gente precisa ser feliz trabalhando, né? Então, a gente precisa ser feliz na vida inteira, em vários setores, mas assim, o trabalho ele é muito importante, porque o trabalho dá sentido à vida da gente. E tem algo muito interessante no seu multifacetado, que é o encontro com o mar. Então eu acho que você ter encontrado o mar foi um divisor de águas na sua vida, e não é um trocadilho. Não, de jeito nenhum. Porque, de fato, eu queria entender onde foi que você encontrou o mar, se tornou campeã, inclusive, né? Hoje é mergulhadora profissional, certificada. Como foi essa jornada aí entre banco, TV e mar? Então, quando eu vim para Salvador,
né? E um dos motivos por eu ter escolhido Salvador, não só a relação que eu tinha desde a infância, vindo passar as férias aqui com a família e tal, apesar de não morar aqui, é a questão de morar numa cidade que tenha mar, porque eu morei a vida inteira praticamente na Amazônia, então nas férias eu vinha para cá, então é aquela história de sonhar em morar onde você geralmente passa férias. E aí eu vim para cá, e com o mar a minha relação sempre foi de um fascínio muito grande e de um medo muito grande também. Mas a gente colocar na balança, o fascínio sempre foi maior que o medo. Sim. E eu não me conformava, por exemplo, de ter mudado para cá, de morar em frente à Baía de Todos os Santos, de acordar e ver aquela maravilha toda e não estar ali, não aproveitar aquilo ali, né? Foi quando eu descobri o surf ski, que é uma modalidade de canoagem oceânica, e falei, eu vou começar a remar, porque é uma forma de estar mais no mar, de praticar esporte, que é uma coisa que eu gosto. A gente de vencer esse medo. já né? fazia stand-up paddle, já estava ali e tal, mas é uma forma de vencer esse medo e de praticar um esporte. E aí me apaixonei pelo surf ski, a ponto de me tornar campeã baiana de surf ski. Inclusive o campeonato baiano de surf ski é na semana que vem, não sei quando é que vai ao ar, mas o Desafio dos Faróis é dia 28. Boa. E a gente vai concorrer mais uma vez. Mas aí, a partir do surf ski, a partir do remo, eu, né, assim, é uma coisa que é comum, inclusive, ao perfil de muitos esportistas, que é o fato de você fazer esse link de atividade física com a questão ambiental, porque você vai se tornando pertencente, né? Você vai tomando consciência desse pertencimento e, se sentindo pertencente, você se sente no dever de no também dever contribuir. de cuidar, de conservar. E essa coisa, né, de defesa do oceano, tanto que eu me tornei depois embaixadora do Instituto Redmar também, sou vinculada hoje ao Instituto, que é a minha forma de contribuir voluntariamente para os trabalhos de preservação. É uma ONG que trabalha pela preservação da vida marinha e da economia do mar. E então, aí veio o surf ski, veio o remo, e aí depois veio a natação, depois veio... Mas você não quis mais sair da água, né? Aí eu não quis mais sair da água. Infelizmente, a gente tem que voltar para a superfície para respirar, até porque no cilindro, quando a gente mergulha, o oxigênio tem uma hora que acaba. Muito a sério de sair da água pro tubarão, né? Exatamente. Tá no tubarão ad eterno. E aí o mar, ele tá presente hoje, inclusive nessa minha jornada empreendedora nova. Todos os projetos praticamente estão relacionados ao mar, e o que não estão diretamente, estão indiretamente, porque são vinculados à natureza. E o mar está presente também na startup, que eu acho que a gente não conversou sobre isso, mas eu sou cofundadora da Trash, que é uma startup baiana, que é a primeira startup do mundo que transforma o lixo reciclável ou compostável em tokens, exatamente. Então, a gente tem o CRES, que é o nosso token, a gente tem cases pelo mundo de lugares onde ele já é aceito, inclusive nas comunidades ali, nos comércios locais. Em Israel, por exemplo, tem um caso porque lá a gente tem um índice grande de desperdício de alimentos. Então, o que é compostável, que não serve, né, destinado para o reaproveitamento, e aquilo que ainda serve é transformado em refeição para refugiados. Então, tudo que eles arrecadam nesse projeto, eles fazem um relatório, mandam para a gente e tal, e transformam em tokens, e já existem lugares lá que aceitam como moeda de troca mesmo. Então, tem na comunidade do Coroadinho, no Maranhão, em Nairobi, no Quênia. Então, ao redor do mundo já existem pessoas, né, que na verdade a gente incentiva, é uma grande rede de incentivo à reciclagem. A gente transforma geralmente 1 quilo de resíduo reciclável, ele vira um token. Top. E aí a gente já evitou aí quase 500 toneladas de lixo no oceano. Tá aí o mar de novo, fazendo parte dessa minha jornada de vida e empreendedora também. Aqui no PodVasc a gente tem 2 focos bem claros. Um é trabalhar essa mentalidade empreendedora, entender quais são os padrões e segredos por trás de quem empreende, quem tem resultado no empreendedorismo. E o segundo é o comportamento humano, ou seja, qual é a sua matriz emocional, né? Como é que você se comporta emocionalmente, como é que você se vê como mulher nesse processo, com tantos deveres e obrigações, tantas pressões, tantas renúncias. Então, eu vou entrar por essa linha e vou lhe fazer algumas perguntinhas, tá? Ui, tá bom. Primeira,
Para você, qual o nível de renúncia? Você acredita que a mulher renuncia mais do que o homem nesse processo pelas obrigações de papéis? E qual o nível de renúncia que você teve que ter nessa jornada para conseguir chegar onde você chegou até então? Outro dia eu ouvi um podcast, uma resposta de uma menina que perguntou para outra assim, você tem vontade de ser mãe? Ela respondeu, não, queria ser pai. Porque, de fato, é muito mais legal ser pai do que ser mãe. A né? carga mais leve, né? Totalmente. Então, assim, se a gente pudesse ter filhos e a carga de responsabilidade fosse igual a dos pais, certamente a gente teria mais mulheres empreendedoras de sucesso por aí. Então, eu acredito que somos... eu acho que o fato de lidar com esse desconforto, com a quantidade maior de desafio, nos torna mais preparadas emocionalmente para poder fazer a gestão do que quer que seja na vida, inclusive empreendendo. Mas, obviamente, que é muito mais fácil para mim, que não tenho filhos, acordar 4 horas da manhã, remar, voltar, estudar, fazer aula de inglês, empreender e fazer a gestão do meu tempo. Né? E aí a gente sempre acaba falando, mas aí ela escolheu empreender, escolheu não ter filhos, ou quem escolhe ter filhos não pode empreender, até pode, mas a gente sabe que ela vai ter um desafio gigantesco, e ela vai ter, inclusive, muito mais mérito e talvez chegue até mais longe, mas tudo é em relação ao preço que você está realmente disposto a pagar. Né? Quando você sai, por exemplo, no meu caso, de um concurso público para mergulhar no escuro, porque assim, esse lance da transição de carreira, que no meu caso não foi uma transição, porque eu já levava essa carreira paralelamente de alguma forma. Mas eu tive que, durante um tempo, né, reservar uma quantia, por exemplo, mensal, que me desse suporte para eu ter ali um chão para pisar durante os próximos meses que eu fosse empreender. Sem saber que se dali, sei lá, me preparo para calculo o meu padrão de vida e eu preciso de 12 meses, pelo menos, de reserva aí para eu, caso tudo der errado e não entre nenhum valor, eu tenho um ano pagando minhas contas. Né? Top. E foi isso que eu fiz. Acabou um ainda não está entrando valor suficiente para manter o padrão, mas a gente está. Eu continuo e acreditando que as coisas realmente vão acontecer, porque irão, e eu estou trabalhando para isso. Top. Mas essa coragem, né, que eu acho que muito mais do que renúncia é coragem mesmo e autoconfiança, né? E coragem. Tem um amigo meu que fala que eu sou a corajosa mais medrosa que ele conhece. Que eu vivo falando que eu tenho medo, mas eu vou lá e faço. E aquela história de ir com medo mesmo. Né? E é uma coisa que esse lance de mudança de mentalidade, a gente faz assim, eu venci um medo do mar, eu realmente estou muito mais apta a vencer todos os meus medos fora do mar. Porque, enfim, você que trabalha com isso sabe muito melhor do que eu, que lá dentro eu acionei um universo que me direcionou para que eu realmente tivesse coragem de fazer isso. E então, eu acho que a renúncia em relação a uma segurança para ter coragem. E eu acho que essa coragem vem muito de confiar em você mesmo. Top. Eu acho que você precisa ter extrema confiança, ter muita certeza da sua habilidade, daquilo que você faz, para que você fale, eu tenho tanta certeza que eu sou boa nisso, e aí entra o autoconhecimento profundo, eu tenho tanta certeza que eu sei fazer de melhor na vida isso, que eu não tenho como dar errado. Eu acredito que eu vou dar certo. Eu vejo o mercado feminino hoje muito forte, de modo geral, porque as mulheres elas têm essa capacidade de demonstrar suas vulnerabilidades de uma forma extraordinária, né? Que eu falo com os homens, a gente está perdendo tempo. Eu nem tenho esse senso de comunidade tão grande assim nessa divisão, mas eu vejo realmente uma divisão comportamental. E as mulheres, elas têm essa capacidade de falar, olha, tá doendo aqui, tô sofrendo aqui, eu acho que eu tô errando aqui, alguém me ajude. Esse alguém me ajude faz total diferença. Faz total diferença. Mas ainda assim, mesmo atendendo 80% de mulheres, eu vejo que muitas têm esse medo do arriscar. E algumas, elas estão em empregos, mas sonham com um negócio próprio. Outras não têm muito recurso para empreender e ficam naquele medo, meu Deus, e se não der certo? E não tem uma base de sustentação. E se der certo? Né? Eu acho que é a pergunta que a gente precisa fazer. E uma das bases de sustentação que eu trago para elas é a questão dos relacionamentos. E nos relacionamentos entra aquilo do
eu acredito em você, eu tô com você, é um amigo, é um parceiro, é um cônjuge que fala assim, eu tô com você, eu acredito em você, eu sei que você tem esse potencial e entra o autoconhecimento que reforça isso nela. Total. E eu acho que esse papel é imprescindível. Então, minha pergunta para você é, o quanto você transitou, selecionou os ambientes e pessoas com quais você iria se relacionar para ter esse autoconhecimento, para ter essa coragem, para estar convicta dessa decisão? A vida vai levando a gente. Eu não Uhum. posso dizer que eu estou num lugar que, em relação a outros, é um lugar muito melhor de se estar. Uhum. Eu tenho uma mãe, por exemplo, que falou, ó, o que você quiser fazer, eu tô do teu lado até o fim. Top. Foi o que eu ouvi da minha mãe. Então, assim, em momento nenhum, ela questionou, por exemplo, o que você vai fazer, o dinheiro vai acabar, de onde é que você vai tirar esse dinheiro para sobreviver? Você tem uma despesa muito alta, eu não vou ter... Enfim, nenhum momento ela fez 0 objeções e falou, é o que você quer, você tem certeza, se é o que você quer, eu tô com você até o fim. Foi essa a frase dela, quando eu decidi empreender. O meu pai já deu uns 2 passinhos assim para trás, mas você tem certeza disso? O banco te dá tudo que você quer, que você precisa, você vai fazer isso mesmo? Mas em nenhum momento fez qualquer tipo de objeção real ou de algum impedimento para que eu fizesse. Sim. Então, eu acho que no universo de relacionamento, os seus relacionamentos com os pais falam muito sobre como você se relaciona com todas as outras pessoas na sua vida, né? Então, ter pai e mãe te apoiando num momento de decisão como esse é imprescindível. Em relação ao relacionamento, eu tomei relacionamento romântico mesmo. Sim. Eu tomei essa decisão solteira, então não tive esse problema, entre aspas, né, de ter que lidar com algum tipo de situação. Mas ao longo da vida, eu sempre tive relacionamentos longos, inclusive o meu casamento que durou 8 anos, e durou 8 anos porque durante esse tempo ele esteve ali do lado, apoiando incondicionalmente. A partir do momento que o trabalho começou a atrapalhar também, a ponto de ter que fazer escolhas, você vai ter filho agora, ou você vai ter que deixar esse trabalho na TV agora para poder se dedicar a isso, foi que as coisas também começaram os planos começaram a divergir e o relacionamento começou, enfim, a não dar certo mais por conta disso. Mas eu tive um namorado na época, por exemplo, logo que eu comecei a trabalhar na TV, que queria oferecer o salário que eu ganhava na TV, namorando ainda, queria oferecer o salário que eu ganhava na TV para eu poder deixar de trabalhar na TV e ficar só trabalhando no banco. Caraca. Entendeu? Como e é que aí você eu falei, vê ou isso, a né? TV ou eu. Eu falei, eu vou ficar com a TV, eu vou ficar com o trabalho, eu vou ficar comigo. E nunca foi, assim, um problema decidir isso, né? Você precisa encarar emocionalmente depois o que você... É um desafio. Exatamente. Mas você precisa ter uma clareza muito grande do que é mais importante para você. Agora, a questão é que tem uma pegadinha aí, muitos homens se comportam assim, e a mulher, ela tem o risco de querer o conforto, que é ilusório, né? Porque ela vai entrar numa prisão de submissão nesse processo, mas muitas não enxergam a longo prazo aonde essa prisão vai dar e entram nessa submissão, né? Eu conheço muitos casos do cara falar, não, larga tudo aí que eu te sustento. E nesse eu te sustento, a mulher desacelera toda a sua carreira, freia todo o seu sonho e fica imersa ali. E às vezes, assim, não só por querer necessariamente ter esse conforto né, ali econômico, mas de estar emocionalmente muito dependente. Muito fraca. Né? Então, quando você está emocionalmente dependente, você acaba se submetendo a uma série de coisas, e uma delas é essa questão de vincular um relacionamento que... Você falou algo muito interessante. A dependência ela é sistemática também, ou seja, você pode estar independente financeiramente, mas está dependente emocionalmente, ou espiritualmente, ou socialmente. Exatamente. Como é que o você que é mais identificava difícil, em você assim, um nível de dependência? Como é que você tem esse nível de Eu clareza? acho que todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas carências, as nossas vulnerabilidades. Isso. Mas eu acho que a gente precisa ter clareza do que é mais importante e ter coragem de tomar as decisões na vida. As que vão nos levar aos lugares onde a gente quer chegar. E, no fundo, todo mundo sabe. Ninguém precisa de ajuda para saber o que eu devo fazer. Será que é certo isso? O que eu quero fazer? Assim, no fundo, o coração sabe para onde você deve ir, entendeu? Mas a gente acaba caindo nessas armadilhas emocionais, né? Principalmente as inconscientes, que são as mais perigosas. E 93% vem daí, né? Exatamente. Então, assim, tudo vai ficando registrado lá, e se você não tiver uma autopercepção suficiente de saber o que está acontecendo com você, e aí entra terapia, entra
né? O silêncio que você faz às vezes. Você entra no pensar. autofluxo. Né? Exato. Assim, às vezes até o fato de você parar 10 minutos durante o seu dia, nesse corre-corre, para pensar a respeito do que você está fazendo, é isso que eu quero, onde é que eu quero chegar. Isso, então, assim, no fundo a gente sabe. E se a gente sabe, a gente geralmente escolhe amortecer a nossa percepção e ligar o automático e seguir em frente, que é o que a gente vê ao redor acontecer o tempo inteiro. Então, assim, desde cedo, eu sempre tive essa clareza e essa convicção do que era mais importante para mim e paguei o preço emocional disso, sabendo o que podia ser mais importante para mim, ficar com o namorado na época e deixar a TV para lá. Top. Mas o trabalho para mim era mais importante, não só porque eu gostava do que eu fazia, mas porque eu sempre acreditei que a gente precisa ter o próprio chão para pisar e não depender de ninguém, por exemplo, para sobreviver. Então, eu acho que foi o maior absurdo. Então, eu nem pestanejei para escolher a TV ou eu. Falei, a TV, tchau. Top. Entendeu? E tem outra que falou, não, eu aceito que você fique na TV, mas entre o jornal e esse outro programa, que era um programa de entretenimento, eu prefiro que você fique só apresentando o jornal, porque... Né, tem mais a ver com você, é uma coisa mais de mulher séria. Eu falei, não, vou continuar fazendo meu programa de entretenimento. O que eu acho brilhante nessa sua comunicação é a coerência, que é o que eu falo sempre. Muitas pessoas falam assim, mas a carreira está em primeiro lugar, mas nas divididas mais sublimes ali no dia a dia, a ação, a atitude, como você falou, não é nem só a carreira em primeiro lugar, porque a gente tem fases na vida. Isso. Às vezes, o seu relacionamento você vai deixar a carreira um pouco de lado, às vezes você está com uma carreira e o relacionamento vai ficar um pouco de lado. Ou você tem um filho e muda tudo. Ou você tem filho e muda tudo, ou você consegue milagrosamente equilibrar todos os pratinhos da vida, que é o ideal e que nem sempre a gente consegue. Mas, assim, não só... Perdi o que eu ia falar aqui. Quando você falou de renúncia emocional, de pagar o preço, né? Você falou dessa forma. Qual foi sua maior dor, assim? O que foi que você mais teve que lidar emocionalmente nesse processo de mudança? De mudança, eu acho que é gestão de tempo, de prioridades e um exercício diário aí de autoconfiança, assim. Que, na verdade, quando, por exemplo, eu fazia o que eu queria e o que eu gostava e meu dinheiro estava caindo todos os meses na conta, beleza. Agora eu estou fazendo o que eu gosto, beleza, mas o dinheiro tem que cair na conta. Então, assim, nesse meu momento de que, por exemplo, eu abro uma produtora para, enquanto comunicadora, produzir o meu próprio conteúdo, eu preciso ser a gestora e eu preciso ser a pessoa que pensa no conteúdo que vai produzir. Então, eu acho que o maior desafio, e aí são habilidades que eu estou desenvolvendo também. Top. Eu sou uma empreendedora nata, digamos assim, por sempre estar à frente da minha própria vida e tomar as atitudes, mas, assim, desafios diários de gestão simples, de se perder em coisas que são simples para outras pessoas e que são habilidades que eu estou integrando e desenvolvendo. Então, eu estou engateando o empreendedorismo, não vai render nenhum corte aqui de milhões de visualizações com o segredo do sucesso, porque eu não tenho o segredo do sucesso. Mas esse é o segredo, é você ter a consciência da evolução constante. Né? Muita gente que fala, eu falo assim, quando a pessoa fala eu sou feliz, ela entra num risco enorme, porque a felicidade, por exemplo, é um estado. Então, ela esquece que ela pode estar feliz agora e triste daqui a 10 minutos com a notícia. Mas saber que eu também penso o seguinte em relação à felicidade, a felicidade é ficar triste também. Isso. Entendeu? A felicidade, assim, por exemplo, nesse 1 ano e alguma coisa que eu saí do banco, e de todos os desafios, percalços, incertezas e dias de chorar desesperadamente, dias de pular de alegria. Também tem sabor, né? Existe uma coisa que, em momento nenhum, nem no mais difícil, nem naquele dia assim que tudo deu errado, em momento nenhum eu me arrependi de ter feito o que eu fiz, de ter feito a escolha que eu fiz. Mas existe, né, nesse gráfico aí, nesse eletrocardiograma ao longo desses meses, um fio assim perene de uma satisfação de espírito, de alma incrível, de ter a certeza que você fez a escolha certa, que você está fazendo o que você gosta e que as coisas vão dar certo, que eu preciso ter paciência para poder lidar com esses altos e baixos, entendeu? Uma pergunta que eu sempre faço sobre propósito, e você se aproxima muito dele com esse padrão de escolha e decisão, é o que você faria de graça todos os dias da sua vida hoje? Se dinheiro não fosse problema. A mesma coisa que eu faço ganhando dinheiro. Então tá alinhado. É
É a mesma coisa. Mergulhar, das coisas que precisam comunicar, fazer entrar no sem. mar. Exatamente. Coisas que eu já fazia antes por R$ 0 e que agora eu estou transformando isso em negócios, né? De comunicação, em transformar todo esse conteúdo e de né, enxergar que isso tem um valor econômico, que eu posso transformar isso em produtos e viver de acordo com isso, faz total sentido para mim. Tem uma inversão de ordem que eu sempre falo que é, as pessoas falam assim, vou trabalhar no que dá dinheiro. Aí se perguntam, o que é que dá dinheiro? Quando, na verdade, o certo seria, eu amo fazer isso, como isso dá dinheiro? Essa é a grande mudança, né? Que é o que você está fazendo. Por um tempo você trabalhou no banco porque isso dava dinheiro, mas um dia sua mente muda e fala assim, eu amo fazer isso. E aí vem a segunda pergunta, como isso que eu amo pode ser monetizado, pode dar dinheiro? E aí muda tudo. O empreendedorismo, inclusive, nasce muito nesse sentido quando ele se associa ao propósito de eu amo isso, agora a pergunta é como eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque tudo dá dinheiro. Fazer quadro dá dinheiro, reciclar dá dinheiro. E as pessoas olham para esses OnlyFans dá dinheiro. OnlyFans dá dinheiro. Muito dinheiro. Então, e o OnlyFans também não é só pornografia, apesar de popularizar no Brasil, Estados Unidos já é outro nível, as pessoas lançam conteúdos, então não necessariamente você tem que ser pornográfico no OnlyFans. Então tem mercado para tudo, tem espaço para todo mundo. E a questão é a pessoa entender que o que ela ama pode dar dinheiro, agora respeitar o ciclo e o processo. Você, por exemplo, está com um ano se você ama, quando você se casa, você não vai ser feliz todos os dias. Exatamente. Você ama a pessoa, você não quer se separar dela, mas você não vai ser... você não vai estar num estado eufórico todos os dias. Até porque estar num estado eufórico também é perigoso, né? Do ponto de vista o louco emocional. nasce aí, né? Exatamente. Se for eufórico todos os dias. Então a gente precisa estar em equilíbrio com tudo, assim, né? Uma coisa que eu queria lhe perguntar muito, Mayara, é o seguinte. Hoje, como é que você faz sua rotina? Porque rotina é algo também desmistificado muito aí nos meus conteúdos, porque as pessoas criaram um padrão social, né? Saia da rotina, quebre sua rotina. É como se fosse um demônio a rotina. Na verdade, a rotina... É bom sair da rotina também, porque a gente precisa de estímulos diferentes. Mas, para quem tem... a quem se autodiagnostica hoje na internet com TDAH, por exemplo, que aí os diagnósticos estão prontos, mas assim, eu particularmente tenho uma necessidade de ter rotina. Se eu não tiver, foi uma das coisas que ficaram muito claras para mim, principalmente depois que eu iniciei esse processo, foi que eu preciso ter uma rotina. Apesar de ter liberdade de, eu não quero fazer isso hoje, vou deixar isso para amanhã, vou almoçar 2 horas da tarde, ou enfim, esse negócio está me dando sono, eu vou tirar um cochilo de meia hora e volto a escrever o que eu estou escrevendo aqui. Enfim, eu tenho essa liberdade, mas eu preciso ter essa rotina que faz parte de manter constância em muitas das coisas e aquele poder de fazer, de colocar um tijolinho ali por dia, de fazer um pouquinho por dia e de enxergar ao final dos dias o que você foi capaz de construir se você manteve essa rotina que é a constância de atitudes. Então, eu preciso acordar naquele mesmo horário, eu preciso, se eu for estudar qualquer outra coisa naquele mesmo horário, eu preciso ler, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas se eu não tiver disciplina, eu saio comprando 30 livros e não termino nenhum deles, entendeu? Então, durante muito tempo, eu comprava, assim, 10 livros, lia metade deles e ia na livraria, já comprava mais 10 e fazia uma biblioteca ali e aí, você lê o quê? Não terminava nenhum deles. Apesar de, às vezes, você tem um livro que você começa a ler, você já entendeu o livro e o restante do livro é só enrolação, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, ler é uma coisa que eu gosto, que é importante para mim, mas que eu preciso ter disciplina, senão eu não consigo terminar os livros que eu me proponho a ler. Treinar é uma coisa que eu gosto, é importante para mim, mas se eu não tiver disciplina, eu não consigo. Então, assim, a rotina, disciplina e constância são coisas básicas. É lógico, assim, cada pessoa é um universo, todo mundo funciona de um jeito diferente. Então, tem fórmula, épocas que eu tenho uma rotina desenhada, mas tem épocas que, por alguma razão emocional ou fisiológica, de sono, qualquer outra coisa, eu não consigo cumprir aquela rotina. Então, eu tenho que entender que naqueles dias eu não vou conseguir, mas que depois eu volto ao meu prumo. Mas, assim, eu acho que faz parte de um equilíbrio mental mesmo, você ter o mínimo de organização ao seu redor, porque eu acho que o que tem dentro está influenciando o que está fora, e o que está fora está influenciando o que está dentro o tempo inteiro ali. Então,
Quando a gente se organiza, as coisas dentro da gente acabam se organizando melhor também. Você nitidamente tem muito autoconhecimento hoje. E... Nem tanto, viu? Tô tentando. E tinha ela, antes de ligar as câmeras, ela me falou, terapia pra mim, na minha opinião, não funcionava. Como é que eu tenho problemas e alguém vai resolver? Eu realmente, eu sempre isso. fui uma criança, por exemplo, muito... Eu não era uma criança extrovertida, era uma criança ali diplomática, digamos assim, né? Mais política. Mais política e tal, e era muito fechada, assim. E aí eu sempre fui uma pessoa muito tímida e não tinha eu não ficava à vontade para conversar com ninguém a respeito de nada. Nem com os meus próprios pais durante muito tempo. Minha adolescência, por exemplo, todos os conflitos de adolescência, eu resolvia comigo mesmo. Entendeu? Nem para amigas eu falava. Então, assim, muitas amigas me confidenciavam as coisas e eu não confidenciava. Então, Mari, você não conta nada pra gente, você não conta nenhum segredo, você não fala nada, porque eu falava, gente... Além de ser muito tímida e de abrir minhas coisas, eu pensava, quem melhor do que eu pode resolver os meus próprios problemas? Se eu, que vivo a minha vida, não estou conseguindo resolver, imagine você, que eu não conheço, um psicólogo estranho, eu vou chegar e vou contar o que tem acontecido comigo, que solução ele vai me dar, se não as que eu sou capaz de pensar a respeito, né? O que está totalmente incoerente, né? Na verdade, assim, a gente precisa... a gente não enxerga, muitas vezes, quem está fora enxerga. Tem suporte, inclusive científico, para enxergar o motivo de estar acontecendo algumas coisas com você. Então, chegou num ponto em que eu, no momento da vida ali, minha mãe infartou de um lado, eu estava me separando do outro, e eu não tinha ninguém para poder falar aquilo, que eu cheguei ao limite máximo de falar, não, eu vou procurar uma psicóloga, que na época era uma amiga, e com 3 sessões, assim, a minha vida mudou completamente, assim, eu falo que até com 2 eu não precisaria nem ter ido uma 3ª vez para conversar com ela, porque com ferramentas muito simples, com perguntas muito básicas, coisas óbvias, que o óbvio precisa ser dito, muitas vezes você não enxerga o óbvio, então através de ferramentas simples, perguntas simples e de perguntas óbvias, eu cheguei às respostas que eu precisava. E aquilo fez total diferença. Então, ela não precisou viver a minha vida e sentir o que eu sinto para poder resolver os meus problemas. Ela objetivamente analisou, e eu acho que a gente precisa se permitir qualquer tipo de ajuda que seja, porque nem sempre a gente é capaz de lidar com os problemas e desafios da gente. O profissional, ele faz diferença porque a nossa mente mente. Eu sempre falo isso, né? Nossa mente mente pra gente. Então sempre tem muita incoerência entre o que você acredita conscientemente e o que você acredita inconscientemente. No fundo, você sempre está acreditando em algo. Sim. Mas vou dar um exemplo clássico. A pessoa fala assim, eu quero ficar rica. Mas lá no inconsciente ela acha o dinheiro sujo, ela acha que quem prosperou é corrupto, ela viu o pai quebrar muitas vezes buscando, né, prosperar mais, e ela morre de medo daquilo, então o medo paralisa. Mas conscientemente, eu, por exemplo, dou palestra e falo assim, quem quer ganhar dinheiro ou quem quer ficar rico, 100% vai levantar a mão. Mas a grande maioria, de fato, não quer por algum motivo, né? Ou não crê naquilo, ou tem um medo naquilo. Existe muitas crenças tem esse olhar terceiro que realmente são limitantes em relação a dinheiro, principalmente, né? Isso. E que a pessoa não vê, muitas vezes, durante a vida inteira, até que um profissional faça essa leitura, muitas vezes óbvia, ou com perguntas simples. Então, faz total diferença. Pra você enxergar, às vezes, a culpa que você tem por estar ganhando dinheiro. E já pensou em treinar mulheres nesse sentido? Não, nunca pensei em treinar mulheres, não. Eu preciso aprender mais primeiro sobre muitas coisas para poder treinar, assim. Mas inspirar já está inspirando, né? Eu acho que todo mundo inspira. Legal. Assim, a gente sofre interferências. Como é o Instagram para você hoje? Você tem hoje... Então, o Instagram hoje, muitas coisas atravessam a gente ali sem que a gente tenha pedido, né? Ainda que você selecione ali, não, eu vou acompanhar as publicações somente de quem eu estou seguindo, que agora você tem essa opção, né? Essa opção de escolher ali se você quer sugestões ou se você quer... Mas, assim, entram os anúncios de qualquer forma. Então, eu não posso falar absolutamente nada. Às vezes, tirar uma foto, nada que a gente abre o celular e tá tudo ali de uma maneira insistente. O que eu acho bom, porque você, por um lado, que você acaba se conectando ali em uma comunidade com os mesmos interesses.
Mas, por outro lado, você se sente ali muito invadido. Então, eu tenho me policiado, apesar de o Instagram ser ferramenta de trabalho, para mim, sempre foi, na verdade, eu tenho me policiado em relação a tempo mesmo. Legal. Porque a gente está ali numa sequência de liberação de dopamina e de não terminar de ver o vídeo anterior já para querer saber qual é o próximo vídeo. Assiste os primeiros segundos e vai em seguida. Então, a gente fica acostumado ali com essa dopamina fácil e deixa de fazer o que a gente poderia estar fazendo. Então, às vezes, sem perceber, ao acordar, por exemplo, você passa 30, 40 minutos, quase uma hora na rede social rolando seu feed sem perceber. Entendeu? E você vai essa pro uma tempo de hora... tela, tem 2 horas, 3 horas. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa administrar isso até para uma questão de organização mental mesmo. Isso. Como é que você vê essa relação do mundo real com o mundo da rede social? Né? Porque eu vejo crises de ansiedades agudas e uma das ferramentas principais é essa comparação mental e emocional que as pessoas fazem entre o mundo real delas e o mundo irreal dos outros. E aí né? você fica com aquela velha história de comparar seus bastidores com o palco dos outros. Né? Exatamente. Dificilmente a pessoa, por mais assim, vida real que ela seja na internet, dificilmente você vai saber tudo que acontece com ela ali. Então, eu acho que a gente precisa ter consciência disso, assim. E aí é uma questão de cada um. Eu não posso dizer para você como você vai administrar isso, porque você precisa ter a consciência de que você não pode se comparar com os outros. Eu acho que a comparação ela é positiva no sentido de te impulsionar a buscar um ponto de referência os seus de melhores crescimento. resultados, entendeu? Mas não dá para você ficar comparando sua idade, o que você já conquistou, o que a outra pessoa do lado já conquistou, entendeu? Eu acho que tudo ao redor da gente, se a gente não tiver cuidado, adoece. As nossas relações de amizade podem nos causar ansiedade, a rede social causa ansiedade. A gente precisa fazer uma curadoria de conteúdo dos filmes que a gente assiste, das músicas que a gente ouve. É consciência, entendeu? o tempo todo O buscar tempo inteiro. consciência. Eu vou ficar ouvindo, sei lá, eu vou Porcaria. eu vou ficar ouvindo músicas que as pessoas só falam de sofrência, por exemplo, que tem gente que só ouve música de sofrimento amoroso durante o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, mas espero que o ali, relacionamento seja bom, né? Não, assim, são coisas assim que a gente... Incoerentes. Que a gente precisa fazer uma curadoria de conteúdo para a saúde mental da gente o tempo inteiro. Perfeito. Entendeu? A gente não pode ficar eu como músico, lidando com... eu falo assim, ó, os nutris falam assim, você é o que você come. E eu falo assim, seu cérebro é o que você ouve. Então a música faz parte dessa formação de crenças. Né? Os livros que a gente lê, as conversas que a gente tem, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, as pessoas com quem a gente se relaciona. A gente tem que fazer esse filtro natural o tempo inteiro, né? Do ambiente que a gente vive. O ambiente interfere e a gente interfere no ambiente também. Um treinamento que eu sempre trago é sobre visão. E no empreendedorismo é um dos pontos principais de diferenciação, né, principalmente a médio e longo prazo que o empreendedor pode ter. E eu destrincho em 2 tipos de visão. Aquela que você tem sobre você mesma e aquela que você tem de você interagindo com todo esse ecossistema durante 3, 5, 10 anos. Qual é a visão que você tem da Maiara daqui a 5 anos? Como você se vê 3, 5 anos? Você tem essa visão clara? Como é que você vê? Tenho essa visão clara. Só não posso te quantificar, assim, porque como eu te falei, eu estou desenvolvendo tem essa parte. Tem os segredos também. Exatamente, eu tenho os segredos também. Mas, assim, há 2 anos, quando eu pensava nisso, eu estou onde exatamente eu gostaria de estar. Legal. Eu sabia que eu não teria tempo ainda para, de repente, estar onde eu definitivamente quero estar. Até porque a gente tem que estar... O que nos move são as metas que a gente estabelece para o futuro. Né? Então, assim, eu sabia que quando eu saísse do banco, por exemplo, eu teria um tempo para construir, para fazer as engrenagens né, fluírem de maneira que as coisas acontecessem com mais fluidez, do jeito que eu gostaria. Então, assim, eu tenho essa imagem de como eu quero estar daqui a um tempo, e tenho consciência também que ela pode mudar e que outras coisas podem surgir. Mas, assim, eu acho que a gente precisa estar sempre... Tem tempo aí? Tem. Eu acho que a gente precisa estar sempre fazendo esses questionamentos, eu acho, diariamente, assim.
ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, ao final de um ano, assim, tá chegando Natal, Ano Novo, que a gente sempre para refletir, vamos falar, eu tô fazendo realmente o que eu quero fazer da minha vida. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida pela frente. A gente só tem essa vida, então eu acho que a gente precisa fazer o que a gente quer, gosta e precisa. Massa. Eu queria fazer um agradecimento especial à Vasc Vision, que é o oferecimento do Pod Vasc, é Vasc Vision, e também a TT Agência que está produzindo. Então vou pedir agora para rodar o VT da Vasc Vision. Eu fiz engenharia ambiental, né? E eu vi muita dificuldade na coleta seletiva. E as pessoas, algumas se predispõem, mas acabam esbarrando no próprio sistema. Não sabe para onde destinar, de que forma entregar ou como colaborar nisso, né? E eu sei que seu projeto tem essa possibilidade. Eu queria que você explicasse como é que a pessoa que está em casa agora, eu quero fazer uma coleta seletiva, eu quero destinar meu lixo, como é que ela pode interagir com o projeto? Então, somente 4% do que a gente produz de resíduo no mundo é reciclado hoje. Uhum. Então, essa rede da Trash, a rede RES, ela existe para incentivar essa reciclagem. Uhum. E nada melhor do que incentivar alguém oferecendo algum tipo de recompensa, se for uma recompensa econômica principalmente. Legal. Então, esse nosso token, o CRES, ele faz parte do que a gente chama de economia regenerativa. Uhum. A regeneração é um movimento no mundo que vem como uma evolução da sustentabilidade. Não é preciso somente, não é mais suficiente que a gente zere os impactos. A gente precisa recuperar o que for perdido, o que já foi perdido no planeta. Então, a gente começa, né, de uma consciência muito mais profunda do que das escolhas que a gente faz nos consumos diários mesmo. Então, a partir do momento que a gente evita um canudo, um copo descartável. Hoje mesmo eu recebi uma foto de uma garrafa de Coca-Cola da década de 30 ou de 40, que foi encontrada no mar com o rótulo ainda intacto. Então, assim, é uma coisa que a gente usa uma vez e que a gente vive muito menos do que um canudo plástico, por exemplo. Né? É um material que demora 400 anos para se desfazer na natureza. E a gente consome plástico todos os dias, numa quantidade absurda. Se a gente começar a separar o lixo, que aí eu volto para a sua pergunta, a gente começa a ter uma ideia, a gente começa a tangibilizar isso de uma maneira que a gente se assusta com a quantidade de resíduos que a gente produz. Então, a partir do momento que eu uso uma caneca, que eu até ganhei aqui com o meu próprio nome, estou super feliz, e que eu evito um copo descartável, eu estou fazendo a minha parte. Mas a partir do momento que a gente ainda vive num sistema onde a gente adquire embalagens, o primeiro passo é fazer a opção por embalagens que possam retornar, que possam fazer essa logística reversa, né? Então, se eu tenho, enfim, a gente pode começar de uma maneira muito simples, separando o que é reciclável do que não é reciclável. Essas informações geralmente constam nas embalagens, mas a gente pode, por exemplo, começar em casa mesmo, e aí, por exemplo, eu moro num condomínio onde a gente já tem a separação das duas. Aqui você deposita o que é reciclável, aqui o que não é reciclável, e aí uma empresa vai lá e leva para as cooperativas e faz a comercialização desse resíduo. Mas como a maioria ainda não tem, existe a opção de você começar a fazer isso em casa. Existe o lixo orgânico que você pode compostar, que aí eu acho que é um segundo momento, nível, né? Que você já está num patamar mais evoluído, como ser humano, inclusive. Mas a partir do momento que eu começo a separar caixas de papel, garrafa plástica, tampinha, essas coisas que eu sei que são recicláveis, e eu posso entregar num ecoponto, num supermercado que disponibiliza isso, eu posso entregar numa cooperativa, existe um aplicativo, inclusive, da prefeitura que tem um mapa dessas cooperativas, você localiza que está mais perto, vai lá entrega o seu lixo reciclável. E no caso da Trash, você pode transformar isso em token. Então, você baixa o nosso aplicativo e, através do aplicativo, algumas cooperativas emitem um comprovante da quantidade de resíduo que você entregou, ou você mesmo gera o seu relatório dentro do aplicativo da quantidade que você está destinando. Então, todo o lixo que é destinado corretamente, seja ele para compostagem ou para reciclagem, ele vai gerar um token. Então, você entra, informa no relatório a quantidade que você... e comprova a quantidade que você está enviando, e aí você tem de volta na sua carteira, que é uma carteira
cripto, né, que na verdade você pode mantê-la, ou você pode, enfim, depois eventualmente trocar por euro, ou por dólar, ou pela moeda Até ali. criptomoedas novas, inclusive. Exatamente. Então, é uma forma de você ter essa poupança. Para empresas, por exemplo, essa poupança de tokens que nós temos de E tem a reserva, ela serve valorização para desse gerar token lá? resíduo. É um item de É baixa flutuante. volatilidade. Ele não flutua muito, então ele está sempre ali perto de $1. Ele foi criado com a cotação de $1. Às vezes fica 10 centavos a mais, 10 centavos a menos, mas ele tem ali um supply que a gente chama e é um ativo considerado de baixa Então, para volatilidade. você que não entendeu, o seu lixo que você pode está virar jogando, dinheiro. Você está jogando dinheiro no lixo. Você está jogando dinheiro no lixo, muito bom. Exatamente. Já é um slogan, viu? Já pegou Exato, essa. porque a gente ainda não pode tratar o token necessariamente como dinheiro, porque não é uma relação direta, assim, né? Isso. Mas eu acho que o simples fato de levar, e o que é mais bacana, é que ele não interfere no mercado que já existe. Então, por exemplo, é uma coisa que a grande empresa pode fazer, o catador de latinha pode fazer. Isso. Então, ele vende o resíduo dele, mas ele pode comprovar que ele destinou corretamente. Então, além do dinheiro que ele vai ganhar vendendo o resíduo, ele pode obter algum tipo de recompensa. E para grandes empresas isso serve como ele serve para zerar resíduo. Então, uma empresa que também comprova que destina corretamente, ela vai estar ali zerando sua pegada de resíduo. Então, @detrash.org para você conhecer um pouco mais desse trabalho. Uma última pergunta que eu queria fazer para você, que rege meu propósito hoje, é o que vão dizer de mim quando eu morrer. Você tá muito Fábio Porchat, viu? Eu gosto muito disso. E qual é o legado que você quer deixar para o mundo daquilo que você faz? Como você quer ser lembrada? Como é que você Eu quero ser lembrada assim como eu já sou, eu acho mesmo, assim como uma menina. Puxou. Uma menina corajosa, sabe? Uma mulher que vive a própria vida de acordo com suas próprias convicções, assim. Eu acho que essa questão da coragem é uma bandeira que eu levanto, né? Mesmo sendo a medrosa mais corajosa que muita gente conhece. Mas todo corajoso é medroso. Todo corajoso é medroso. Então, eu acho que abrir essa coisa de abrir caminhos, de liderar e de tomar a frente, tomar as rédeas, principalmente da própria vida, é uma coisa que eu gostaria de ser lembrada dessa forma. Que bom. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, você é uma mulher excepcional. demais. Queria agradecer a Leila, nossa assessoria de comunicação, trazendo convidada incrível, que é a Mayara Padrão. Quero estar na sua jornada aí, do que eu puder contribuir, conte comigo também. Seja bem-vindo ao Ecossistema. E chegamos ao final do primeiro Pod Vasque, primeira edição. Estou muito feliz de estar restaurando isso, criando conexões e principalmente você do YouTube, por exemplo, agora, você tem que entender que existem padrões, existem métodos, existem rotinas, existem elementos que estão por trás de pessoas que fazem acontecer. E essa mulher faz acontecer e o contágio existe. Então você pode modelar ela. Você pode pegar nela aquilo que serve para você. Exato. E transformar a sua jornada também. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo, gente.